versículo 3 do Salmo 127, diz assim: Eis que os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre o seu galardão. Como flechas na mão de um homem valente, assim são os filhos na sua juventude. Bem-aventurado o homem que enche deles a sua aljava, não serão confundidos, mas falarão com os seus inimigos à porta. Vamos fazer uma oração? Pai, nós queremos expor os nossos corações e os nossos ouvidos à sua palavra, cientes, Senhor, de que a sua palavra nos transforma, a sua palavra nos lava, nos limpa, nos ensina, e é isso que nós desejamos, que o Senhor venha a falar com cada um de nós nesta manhã, Senhor, que o teu amor nos envolva e esta mensagem frutifique em nossa vida ao sairmos daqui, Senhor, em nome de Jesus, amém. Meus irmãos, eu vou tentar ser bem objetivo. Eu sei que todos nós temos um dia, né? A gente colocou o culto pela manhã, para termos o dia com nossas famílias, para quem ainda tem os seus papais, passar o dia com seus pais, com a sua família. Essa é a nossa proposta de ter colocado o culto pela manhã, a homenagem pela manhã. Então eu vou tentar ser bem breve. O salmista vai dizer para a gente, numa figura de linguagem, que os filhos são herança do Senhor. E também um galardão, um presente de Deus. Ele vai usar também uma outra figura de linguagem e vai colocar uma metáfora, que eles são semelhantes a um guerreiro com um arco e uma flecha. E os filhos são como uma flecha na mão desse guerreiro que está com um arco. Então você imagina a cena de um guerreiro com um arco na mão, e ele vai direcionar essa flecha ao alvo. Então o salmista parece estar nos dando a entender que o rumo que os filhos vão tomar tem tudo, absolutamente tudo a ver com seus pais. Que o destino deles estão diretamente ligado ao que os seus pais vivem e fazem. O texto sugere que os filhos são como flechas e os pais como guerreiros que disparam as flechas. O guerreiro define para onde vai disparar essa flecha, e isso ilustra de forma muito clara que Deus colocou nas mãos de pais e mães a capacidade de influenciar de forma relevante e decisiva o destino dos filhos. Então, o salmista, através da palavra de Deus, está apontando para a gente que Deus, de certa forma, colocou nas mãos dos pais e mães a capacidade de influenciar de forma relevante e muito decisiva o destino dos filhos. Quando se fala de um guerreiro e flechas, a gente pensa, qual é o alvo? Qual é o alvo? Quando a gente fala de guerreiro, de flechas, a gente também pensa, é necessária habilidade, é necessário técnica para você empunhar um arco, uma flecha e acertar um alvo à distância. Você precisa de preparo, a força necessária, o equilíbrio, o lugar certo, o local estratégico, tudo isso dentro dessa analogia. O nosso problema, meus irmãos, é que para a carreira profissional a gente se prepara um longo caminho, já desde a pré-escola até a faculdade, pós-graduação, mestrado, doutorado e cursos de cá e de lá. Então, para ser alguma coisa na vida a gente se prepara, para ser advogado, para ser administrador, engenheiro, médico, arquiteto, a gente se prepara. Qual é o grande problema? É que para ser pai, para ser mãe, para ser marido, para ser esposa, a gente não tem nenhum curso universitário de 4 anos, 5 anos, nem mestrado, nem pós-graduação, nem doutorado, a gente vai na raça. E dentro disso, irmãos, a gente às vezes acerta um bocado, mas erra outro bocado. Alguns acertam mais do que erra, outros, lamentavelmente, é o guerreiro que com a própria vida dispara a flecha para o lugar errado, para o alvo errado. Então, eu quero trazer algumas verdades, algumas realidades que os filhos esperam e precisam muito
de seus pais. Então a primeira delas, para esse guerreiro que quer disparar a flecha para o lugar certo, para o alvo certo, e que os filhos esperam isso, é que os filhos querem e esperam e precisam muito mais da sua presença do que dos seus presentes. Os filhos precisam muito mais da presença física e emocional dos pais do que daquilo que os pais podem dar. Eu sei que já saiu da boca de cada um de nós, talvez mais de uma vez: eu quero dar aos meus filhos tudo que os meus pais não puderam dar. E eu sei que isso também não é um problema. O problema é quando a gente quer dar tudo a eles, mas a gente não se dá a eles. Quando a gente compra tudo o que eles querem, mas a gente não se dá a eles. Na nossa geração, a gente já tem aprendido que os nossos filhos, para eles ficarem quietos, a gente dá um troço desse para ele. Então o bichinho está agitado, está falando, está meio choroso, está meio manhoso. Toma aqui, toma aqui, toma aqui, toma aqui, toma isso aqui. Aí ele pega o troço lá e fica. 1 ano de idade. Aí alguém diz: você viu, 1 ano meu filho já sabe mexer no celular, achar o vídeo que ele gosta, ele só tem 1 aninho. Aí ele precisa aprender primeiro a falar obrigado, dá licença, me desculpa, né? Por favor. Porque ele vai estar com 5, 7, 10 anos, já vai mexer em tudo, mas ele ainda não aprendeu a dizer: dá licença, por favor, obrigado, me desculpa. Então a primeira coisa que a gente tem que entender é que nós precisamos ser presentes na vida dos nossos filhos. Em Deuteronômio capítulo 6, versículos 6 e 7, está assim: que todas essas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração, ensine-as com persistência aos seus filhos, converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar, quando se levantar. Ou seja, em casa, andando pelo caminho, quando se deitar, quando se levantar. O autor de Deuteronômio, que foi Moisés, está escrevendo a vontade de Deus há milhares de anos. Ele está muito longe de entender o que aconteceria aqui no século 21, mas Deus está atualizando para nós. Precisamos ser presentes na vida dos nossos filhos. Deus está dizendo aos pais: se vocês quiserem filhos abençoados que me sirvam, invistam tempo com qualidade na vida deles. Eu sei que a vida está corrida. Alguns saem de manhã e chegam no final da noite. Alguns enfrentam uma escala de trabalho, às vezes de 6x2, 11x3, às vezes pegando feriados, domingos, dias como Natal, que a gente quer estar com a família, Réveillon, às vezes datas festivas de aniversário. Tem pais que estão trabalhando. Hoje tem gente que não está aqui porque está trabalhando. Temos algumas pessoas da área médica, inclusive, aqui na igreja, questão de plantão. Mas mesmo assim, gente, nós não podemos negligenciar a presença aos nossos filhos. Gary Chapman, que tem um ministério que trabalha com família e com casais há mais de 40 anos, ele diz assim: é impossível cumprir a missão de ser um bom pai ou uma boa mãe sem utilizar muito tempo com qualidade com os filhos, porque o tempo é a moeda mais valiosa que os pais podem investir na vida de um filho. A Isabela, minha mais velha, quando eu tinha uns 4 anos para 5 anos, ela queria ganhar, eu acho que era de aniversário, um notebook de criança. Aí eu, o pai, levei ela na ReHap. Escolhe aí o notebook que você quer, filha. Ela foi e escolheu o mais caro que tinha. Porcaria mais cara que tinha lá. Aí eu falei para a moça: parcela isso de 4 vezes, moça? Parcela até em 8, 9, 10, o senhor sabe aí, ó.
Falei, então parcela esse troço aí. Aí vim para casa me achando o pai. Comprei um presente com a minha filha, ele veio na Rap, olha só. Que coisa, hein? Deu 3 dias, já estava vendo o troço jogado no canto. Ela com os armários da Soraya abertos, pegando as panelas para brincar. Aí vem a Soraya, passa na loja de R$1,99 e compra aquelas coisinhas de panelinha, de bonequinha, os negocinhos de plástico. E a criança acabava de brincar. E eu com mais 5 parcelas para pagar daquela porcaria. Amém, gente? Você quer fazer festa no buffet para o seu filho de 1 ano e você pode? Faz. E me convida, por favor. Para eu comer até morrer lá também. E levar mais 3. Eu sou que nem Jesus, adoro comer na festa da casa dos outros. E levo só 3 e Jesus levava 12. Então assim, mas isso não define absolutamente nada do que eles vão ser quando crescerem. Nada do que a gente possa comprar a eles vai definir o que eles serão quando crescerem. Por isso um conselho, se você quiser seguir, a gente lida com família, com gente, meu serviço é esse, né? Sou pastor em tempo integral, meu serviço é lidar com gente. Nunca compre o que você não pode para o seu filho. Porque não é isso que define nada. É um conselho. Porque eu comprei um notebook que eu nem podia, parcelado em 8 vezes, ela brincou 3 dias com aquela porcaria. Só para dar um pequeno exemplo. Não parcele uma festa em 24 vezes, porque isso você não pode. Porque isso não define nada. Ainda vai sair gente reclamando da sua festa que não comeu. Ainda vai falar, vamos no Habib's comer alguma coisa, que essa festa não tinha nada. E esse salgadinho estava gordurento. Amém, gente? Olha Deus falando lá. Cru também. Tá certo? Então é só um conselho, mas se você quiser seguir diferente, vai. O que eu quero dizer é que existem valores que não se compram com dinheiro. A presença na vida dos filhos é insubstituível. Eu louvo a Deus pela oportunidade que Ele me deu de ser pastor em tempo integral. Eu poderia ter uma renda muito melhor no trabalho, nas coisas que eu fazia antes, etc. A gente fez a opção de viver uma vida um pouco mais modesta, continuando a morar naquele condomínio que vocês foram visitar. A maioria de vocês esteve lá conhecendo o nosso condomínio. Porém, irmãos, a qualidade de vida em família que eu tenho hoje não tem dinheiro que pague. Eu converso com minhas filhas todos os dias. Eu tenho momentos de refeições com as minhas filhas na mesa todos os dias. Eu levo à escola, vou buscar todos os dias. Eu tenho qualidade de vida com a minha esposa, a gente conversa bastante todos os dias. Eu não troco isso por dinheiro nenhum. Embora eu queria um pouquinho mais de dinheiro, mas eu não troco. Amém, gente? Diga comigo, presença física, emocional, abraço, beijo, colo, carinho. Não tem dinheiro que pague. Segundo, os filhos precisam também, ainda mais na nossa geração, de um sério equilíbrio entre regras e relacionamentos. Regra e relacionamento. Então eu estava falando sobre a presença dos pais na vida dos filhos. Isso aponta para relacionamento. Nós precisamos ter relacionamento com nossos filhos. Eles não podem ser educados pelo Discovery Kids, nem pelos vídeos divertidos que eles assistem no YouTube. Eles precisam de relacionamento conosco. Os nossos filhos precisam se relacionar. Só que nós precisamos de regras e disciplina. Porque se nós entendermos que basta ter relacionamento sem regras, nós teremos problemas.
Teremos filhos rebeldes, que quando crescerem um pouquinho, você vai ser obrigado a colocar a roupa que ele quer, senão acontece um show. Amém, gente? Não estou falando dele com 15 anos, não. Estou falando desse tamanho aqui, ó. Você vai ter que fazer o que ele quer, do jeito que ele quer, porque se você só for pelo relacionamento, ele manda. Ela manda. A hora de acordar, de dormir, de fazer as coisas, de comer, eles vão mandar. Então os filhos precisam de relacionamento, mais de regras e disciplina. Toda casa, toda família precisa de regras, disciplinas e responsabilidades. É perigosíssimo quando uma casa não tem regras, quando os filhos vão achando que eles só têm direitos e privilégios e não têm deveres e nem responsabilidades. Amém, gente? Dr. Gary Chapman estava num seminário, estava junto com a Soraya, foi um seminário de 3 dias, e teve um espaço para perguntas e respostas. E uma mãe levantou as mãos lá no meio e disse assim: doutor, uma pergunta, quando é que eu já posso disciplinar o meu filho? Ele disse: quantos anos ele tem? Ela disse assim: 5. A senhora já perdeu no mínimo 3. No mínimo 3. Porque com 2 e pouco, ele já tem que aprender onde guarda os brinquedos que ele espalhou na sala. Amém, gente? Talvez isso soe um pouco estranho para alguns irmãos, mas olha para a geração que nós estamos vivendo. A gente vive uma geração que, se eles ouvem não na adolescência, eles entram em depressão. A gente vive uma geração que, quando os filhos vão mal na escola, os pais vão lá brigar com o professor. E vão dizer que o professor é que não presta, que a escola é que não presta. Porque o filho foi mal na escola. A gente está vivendo uma geração, gente, que os filhos estão tomando conta das suas casas. Nós somos a geração do suicídio. A geração das crianças no quarto trancado. Antigamente, quando o pai queria disciplinar um filho por alguma coisa, ele dizia: vai para o seu quarto. E o filho ia e ficava lá. O que tinha no quarto? Só uma cama. E um guarda-roupa. Hoje o pai diz: vai para o seu quarto. Ele diz: beleza. O sinal do Wi-Fi chega lá. O que eu mais quero, para não ficar olhando para a cara do C, da mamãe e dos demais, deixa eu no meu quarto trancado, porque o universo está lá dentro. Então hoje a gente vive esse tempo, e nós somos guerreiros, estamos disparando flecha. E nós idealizamos o melhor para os nossos filhos. Eu quero o melhor para as minhas filhas. Você quer o melhor para os seus filhos? Você acharia legal seu filho casar com qualquer pessoa, com qualquer um? Você acharia legal seu filho amarrar o jegue, sua filha, com qualquer curva de rio que aparece? Ninguém sem consciência. A questão é: quem nós vamos entregar para formar uma nova família para o filho de alguém? Né? Porque a gente quer o melhor para os nossos filhos e vamos entregar uma tranqueira para o filho dos outros, para lascar com a vida dos outros. Aí eu que tenho 2 meninas, vou entregar as meninas desqualificadas profissionalmente, não sabem o que é que ser na vida, não tem a menor ideia de como funciona o andamento interno de uma casa, não frita um ovo, não sabe como funciona uma máquina de lavar, acha que os banheiros são autolimpantes, que a louça é autolimpante. Que nem uma mãe que veio outro dia, faz alguns anos, vários anos já. Ai, pastor, precisa conversar com a minha filha, porque ela está assim, está assado. 21 anos de idade. Inclusive, pastor, ela foi viajar, não sei nem para onde que ela foi, ficou o carnaval fora, e chegou, e a mala dela está lá no corredor desde ontem. E se eu não for tirar aquelas roupas de lá, vai apodrecer lá. Eu falei: você vai fazer o quê? Eu vou lá lavar, né, pastor? Não vai apodrecer. Eu falei: é por isso. Você criou ela assim. Você criou ela assim. Amém, gente?
Cara, moças enormes, cara, que não lavam a sua roupa íntima. A gente vai entregar para alguém. Estou falando porque eu tenho meninas. Amém, gente? Então, assim, a gente precisa ter essa noção. As minhas filhas, se Deus quiser nos ajudar e no que depender de nós, elas vão se qualificar profissionalmente, vão entender como funciona o mundo lá fora. Nós não criamos filhos para ficar dentro da casa, debaixo das nossas asas. Nós protegemos eles de tudo, coisa que os nossos pais nunca fizeram. Inclusive, aqui no contexto do Salmo, versículo 5 diz assim: bem-aventurado que enche deles a sua aljava. O guerreiro tinha um estojo que ficava pendurado nas costas, que normalmente cabiam 5 flechas. Então o salmista está dizendo assim, ó, bem-aventurado aquele que tem 5 filhos, pelo menos. E por quê? Não era porque o guerreiro ia viver em função dos filhos. Os filhos iam viver em função dos pais e da família. Era o contexto do Salmo. Por isso que o texto vai dizer, eles não ficarão confundidos, mas falarão com seus inimigos à porta. Sabe o que é isso? Aí está lá o pai com seus 50, 60, ou então tipo eu com a bengala, e vem alguém lá querer, como diz na Zona Leste, levar uma. Aí eu saio sozinho lá. O cara me dá um supapo. O texto está dizendo isso. Aí de repente eu saio com mais 5. Um desse tamanho, um desse tamanho, um desse tamanho, um desse tamanho. O que foi, pai? Nós estamos aqui. Era força na lavoura. Para poder plantar mais, criar mais animais. Só que a gente entendeu que a gente tem que respirar e fazer tudo pelos nossos filhos e protegê-los de tudo. Eles precisam saber o que é o mundo lá fora. Amém, gente? Eles precisam saber o que é metrô lotado, poxa. Amém, gente? Eles precisam saber. Eu conheci um pastor que trabalhava com sistemas lá em 2006, 2007. E na época que a Seara ainda era um grupo independente, hoje já faz parte de outros grupos, né, de empresariais aí de alimentício. E um dos sócios, donos da Seara, um homem de 46, 47 anos, tinha um filho de 15. Aquele filho de 15 já estava aprendendo como funcionava uma fazenda para administrar com 100 mil cabeças de gado, com 15 anos. Então a gente tem que criar os nossos filhos para eles entenderem o que significa esse mundo. E aí a gente tem que ter disciplina. A gente tem que ter regras. Amém, gente? A minha filha, não lembro qual das duas foi. Mas sabe aquela idade que está de colo? E aí de vez em quando vai e senta a mão na cara de quem está com ela no colo? Já viu essa cena? Já viveu essa cena? A minha uma vez, com uns 7, 8 meses de idade, eu estou com ela no colo, do nada ela foi pá na minha cara. Eu catei a palminha da mão dela e fiz pá na mãozinha dela. Aí ela olhou para a mão meia vermelhinha, foi com a outra mão e pá na minha cara de novo com a outra mão. Eu catei a outra mãozinha dela e dei mais forte na palma da mão, pá na mãozinha dela. Não foi assim não. Aí ela ficou me olhando, eu fui e dei outra, pá! Dá uma palminha da mão, em cima não pode. Tem veias correndo aqui, não, mas aqui. Pá! Falei, não pode bater na cara do papai. Ela começou a chorar. Nem na minha, nem na de ninguém mais, quando estava com ela no colo. Mas a gente dá risada dessas coisas, né? O filho diz um palavrão dentro de casa, a gente dá risada. Bom, nós precisamos de relacionamentos. Os nossos pais, eles não ligavam tanto para relacionamento. Nós que somos de uma geração, os dinossauros presentes aqui, né? Pessoal tiranossauro aí, que passou dos 40, né? Eu que estou chegando nos 50. Gente, eu não lembro do meu pai dizendo para mim, eu te amo. Eu não lembro do meu pai sentado comigo, filho, e aí, como é que está na escola? E aí, filho, você já está com 13, 14 anos, está gostando de alguma menininha na escola? Eu não me lembro disso. Talvez vocês, né? Não sei, toda regra tem suas exceções. Mas meu pai chegava, era aquele homem austero, aquele homem firme, aquele homem que dava um olhar assim, a gente já baixava a cabeça, porque falava, o que eu fiz? E dizia, Jair, quando dizia Jair, não tem espera. Já vou. Estou indo.
nem a gente, né? Gabi, já vou, pai. Aí não vem. Gabi, estou indo. E não vem. E não veio mais. Dali meia hora aparece, eu te chamei 2 vezes. Então, é que eu esqueci que você tinha me chamado. Então hoje a gente tem que ter uma sabedoria, uma habilidade, para que a gente tenha regra e tenha relacionamento. Os nossos pais eram regra. E se a gente for só regra, a gente perde os nossos filhos. Só que se a gente for só relacionamento, eles vão atropelar todas as coisas. E são seríssimos candidatos a serem as pessoas que, quando acabar o namoro de adolescente, vão pensar em suicídio. Porque eles não aprenderam o não, eles não aprenderam disciplina, eles não aprenderam autoridade, eles não aprenderam obedecer. Quando forem trabalhar, vão fazer o que quiserem no trabalho, e vão ser mandados embora, e vão voltar para casa, porque o papai e mamãe vai dar tudo para ele. O tênisinho de marca, a roupinha bonitinha, não vai deixar andar de transporte público, ele vai ter zelo pelo trabalho, pelo emprego, vai nada, ele vai fazer o que ele quiser. Como diria alguém, estou certo ou estou errado? Os antigos vão lembrar disso. Regra e relacionamento. Terceiro lugar, todo filho precisa aprender com o exemplo, muito mais do que com palavras. Então, nós somos o guerreiro, estamos disparando a flecha. O ensino verdadeiro e eficaz, como disse Mário Sérgio Cortella, professor da USP, filósofo, é aquele que mostra como se faz, e não aquele que apenas diz como se faz. O ensino mais verdadeiro e eficaz é aquele que mostra como se faz, e não aquele que apenas diz como se faz. Amém, gente? Então, por exemplo, o meu pai não tinha muito relacionamento, mas ele me ensinou muita coisa de como se faz, né? Como é que trata uma mulher, por exemplo? Era um cara da roça, rude, semi-analfabeto. Mas tem uma mulher cuidando dele e ela diz todos os dias: eu cuido dele com amor até ele morrer, porque ele é o amor da minha vida. E eu sei que ela diz isso porque ela foi tratada de um jeito, por exemplo, vai um de nós levantar a voz para minha mãe em casa. Era louco. Eu, meu irmão, abaixa a voz para falar com a sua mãe. Aí escapava um palavrão dentro de casa. Eu não admito palavrão aqui dentro. Aqui não se fala palavrão. Porque eu não ouvia falar palavrão. Eu comecei a aprender como trato uma mulher porque eu vi meu pai tratando a minha mãe. Porque o melhor ensino não é aquele que fala como se faz, é aquele que mostra e que faz mostrando. Jaime Kemp, também pastor que lida com família, disse: ser pai ou ser mãe é ser mestre, ser filho é ser discípulo, discípulo aprende seguindo e segue aprendendo. O Senhor Jesus em João 13, versículos 13 a 15 vai dizer: vós me chamais mestre e senhor, e dizeis bem porque eu sou. Ora, se eu sou o senhor e mestre, e vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns dos outros, porque eu vos dei o exemplo, para que como eu vos fiz, façais vós também. Então, o ensino é aquele que mostra como faz, não é aquele que se diz como se faz. Amém, gente? Eu não quero que as minhas filhas tenham simpatia alguma por bebida alcoólica e nem por droga. Então eu mostro como se faz, para que elas não tenham absolutamente nenhuma simpatia com droga ou álcool, que o Ministério da Saúde que diz que é droga também, né? A gente não acredita muito, mas é. Então eu mostro como se faz. Esse é o ensino. E o ensino que mostra como se faz, ele nos dá a autoridade de dizer: você não aprendeu assim. Então o ensino verdadeiro é aquele que mostra, e não apenas que fala. Jean Piaget, psicólogo do século XIX, suíço, ele diz assim: não pode haver incoerência entre o que se ensina e o que se pratica.
entre o que se crê e o que se faz. Nada compromete mais os processos de ensino e educação dos filhos do que quando os pais ensinam uma coisa e praticam outra. Obrigado, Giovan. Paulo diz assim: sede meus imitadores, capítulo 11 de Coríntios, versículo 1. Assim como eu sou de Cristo. Quantos querem que os seus filhos sirvam a Deus? A pergunta é, dá para eles olhar para a gente e falar assim: eu vou servir a Deus igual ao meu pai? Igual a minha mãe? Estava ouvindo o Luciano Subirá pregar, a Soraya estava ouvindo, eu pegando carona dela, ouvindo a mensagem. Ele estava pregando sobre família, e dizendo de uma pesquisa atual, mais atual do que nunca, que deu conta de que de cada 10 filhos de pessoas que frequentam a igreja evangélica, 8 deles não permanecerão quando crescerem. É um número assustador para mim. De cada 10 filhos, como os nossos que estavam aqui apresentando a peça, porque eles estão numa igreja evangélica, nós estamos na estatística da pesquisa que foi feita. 8 deles não vai querer saber de igreja evangélica. Então a gente quer que os nossos filhos sirvam a Deus. Sirvamos, pois, a eles. Temos alegria em servir Jesus. Que as nossas Bíblias sejam gastas de tanto a gente folheá-la, lê-la, prescrutá-la. Alguém perguntou para mim, acho que foi lá no hospital: nossa, moço, por que o seu joelho é assim? Eu disse: é de ficar no chão ajoelhado orando. Que os nossos joelhos criem algumas marcas de orar. Que a gente tenha alegria de vir à igreja e não venha arrastado, porque eles estão vendo, gente. Que a gente aprenda a comentar dentro da nossa casa aquilo que aprendemos de Deus e não falar mal dos outros e dos defeitos da igreja, porque isso vai empurrando eles para fora. Amém, gente? Então, assim, mesmo que não sejamos perfeitos, e não somos mesmo, precisamos ter um estilo de vida e um caráter que nós possamos dizer para os nossos filhos: seja meu imitador. Quarto, todo filho espera que o amor entre os seus pais nunca se esfrie. Paulo escreve aos Efésios, diz: maridos, amem as vossas mulheres como Cristo amou a igreja, a si mesmo se entregou por ela. Efésios 5,33, assim também vós em particular, cada um ame a sua mulher como a si mesmo, e a mulher reverencie o marido. Augusto Cury, ele escreve no livro Pais Brilhantes, Professores Fascinantes, é um livro bom de se ler. Ele disse assim: sentir-se amado por pais que se amam permite ao filho uma vivência segura, tranquila e muito mais confiante. É seguro. Eles têm prazer em estar no mesmo ambiente do que a gente. Eles gostam de estar com a gente. Às vezes as nossas filhas vão com a gente em visita pastoral. E isso porque já estão numa idade já bem independente. A gente vai visitar tal pessoa, nasceu o bebê, tal visita pastor, nós vamos também. Vocês vão também? Vamos, então vamos. Porque elas são filhas de pais que se amam, que se respeitam. O maior sinal de amor que eu posso dar a Isabela e a Gabriela é amar a mãe delas. Qualquer pessoa que faz muito bem a sua mãe, você nunca vai ter alguma contradição contra ela, nenhuma sua antipatia contra ela. Amém, gente? Agora, qualquer pessoa que não vai muito com os cornos da sua mãe, vira seu inimigo também. Ou não? Eu estou falando bobagem. Mãe é coisa que ninguém toca. Então, assim, as minhas filhas vão me enxergar como um pai, verdadeiramente, quando olharem para o jeitão que eu lido e amo a mãe delas. Assuma esse desafio. Eu sei que não é fácil, né? Porque as mulheres, elas brigam, elas ficam bravas por duas coisas, só duas.
por tudo e por nada. Então eu sei que não é mole. Elas mudam de humor assim do nada, tá sorrindo dali a pouco. Ela lembrou de alguma coisa que você fez há 6 meses atrás. 6 meses, de repente veio na memória dela, ela, eu falei, puxa, mas 50. Eis um testemunho vivo. Assim diz o antenor, não o Senhor. Gente, o maior sinal de amor que eu manifesto pelas minhas meninas é amando a mãe delas. Já contei para vocês que eu fui para Goiânia para um seminário da semana toda. E no final eu vim para casa e comprei alguns presentinhos. Comprei chocolates, o pessoal gosta de chocolate em casa. E comprei uns brinquinhos do Empório do Aço. Aí a moça falou, olha esse aqui, tá? Eu falei, para minha esposa. Ela mostrou um, aí eu mostrei a foto da Soraya no celular. Nossa, bonita sua esposa, hein, moça? Ela me olhou assim, não sei o que ela achou, né? Tipo assim, muita areia para o seu caminhão, né? É que ela não falou. Se eu falasse assim, eu dou 2 viagens, não tem problema. Aí ela falou, isso aqui vai ficar ótimo, né? Eu falei, quanto é isso aí? Quando ela falou o preço, moça, muito caro. Eu parcelo para você. Você tem cartão Visa, mas eu parcelo. Tá bom, eu vou levar para ela. E para suas meninas, que eu vi na foto, tem 2 meninas aí, né? Tem os brinquinhos da Copa. Aí era uma bandeirinha do Brasil, numa bolinha assim, pequenininha. Eu falei, quanto é esse aí? Esse é 15 cada um. Eu falei, pode dar que eu já pago esse dinheiro. Da Soraya pago em 3 vezes. Caro, garantia permanente. Aí cheguei em casa, tirei o chocolate da bolsa. Aí tirei o chocolate, dei um para Gabi, outro para Bela. A Gabi era desse tamanho, 2014, 2015. Aí elas já abriram o chocolate, eu peguei o da Soraya desse tamanho, assim, dei para ela, elas olharam. Aí a pequena falou, por que o da mamãe é esse grandão? Eu falei, porque ela é a mamãe. Faz o seguinte, dá glória a Deus, senão nem vem esse pequeno da próxima vez. Aí dali a pouco tirei os brinquinhos. Aí dei um para ela, nossa, da bandeira do Brasil, já tiraram, já colocaram ele, as 2 bonitinhas, já foram olhar no espelho. Aí eu tirei o da Soraya. Olha amor, esse é o seu. Aí elas pegaram o brinco. Por que da mamãe é esse daí? Eu falei, porque ela é a mamãe. Vocês não entenderam? Que vocês são minhas hóspedes provisórias. Que daqui a pouco vocês estão desse tamanho, daqui a pouco vocês estão adolescentes, começam a namorar, não vai nem lembrar que eu existo. E daqui a pouco vocês vão casar e vão ligar no domingo de manhã e vai perguntar, o que vai ter de almoço aí só para não ligar o fogão da sua casa? Você acha que eu não sei? Você acha que eu nasci ontem? Tem gente que fala assim, nossa pastor, quando você fala assim me dá um calafrio. É assim. Tirando a exceção à regra, é assim. Então é a mamãe, ela que vai ficar comigo. Ela que estava dando banho lá e lavando minhas coisas tudo lá no hospital, quando eu não podia nem me mexer. Minhas busanfas, meus forever, tudo lá. E eu no banheiro desmontado em 2 partes, sentado lá, e ela limpando o forever do cabra. Gente. Então assim, é isso. Amém? Ame sua esposa. Pai, faça bem para a mãe deles. Você de repente não está mais casado com a mãe, faça bem para ela mesmo assim. Faça bem. 5º e último lugar. Os filhos precisam ser abençoados por seus pais com palavras. Com palavras, já vou finalizar. A Bíblia menciona algumas maneiras extremamente nocivas e ofensivas de usar as palavras. Paulo diz, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. Às vezes a gente pensa que palavra torpe, quando ele diz em Efésios, é palavrões. Não pode falar palavrão. Não pode mesmo, nem deve. E é má educação, e é feio também, né? Mas palavra torpe, ela vem de torpedo, do grego. O que é um torpedo, gente? Está um submarino aqui, um navio acolá, ele dispara aquele troço lá, o torpedo vai e pum,
faz um buraco no casco, afunda o navio lá. Palavra torpe é aquela que sai como arma e vai no coração do outro lá e faz estrago. Às vezes nós, no calor das emoções, lançamos torpedos aos nossos filhos. A palavra em Provérbios fala que a língua também funciona como um chicote. Chicotes são palavras que causam flagelo e tortura psicológica. Em Provérbios também a Bíblia diz que a palavra fala como navalha, que a boca funciona como navalha. Ela tem o poder de cortar relacionamentos. Lá em Provérbios também diz que a palavra, a boca e a língua é flecha com veneno na ponta. Ela pode matar a média e longa distância. A Bíblia também diz que a espada, a língua também é uma espada, que é um instrumento de guerra a curta distância. E a Bíblia também diz que, em Tiago, que a língua é como uma fagulha, que você risca no meio de um bosque e causa um incêndio sem precedentes. A qualidade da vida em família tem muito a ver com o que se fala dentro de casa, disse o pastor Hernandes Dias Lopes. A qualidade de vida em família tem muito a ver com aquilo que se fala dentro de casa. Então, quando a gente ouve alguma bobagem, por exemplo, no trânsito, né? Eu, por exemplo, que tenho algum problema com a seta do meu carro, porque às vezes ela não funciona, não sei o porquê. Funciona. E alguém lá com uma buzina e às vezes ofende a reputação da minha mãe. Mas como eu não sei que ela não é o que o cara disse, tudo bem. Falei, você nem conhece minha mãe? Ô? Mas desculpa aí, não dei seta mesmo, né? Quando a gente ouve alguma coisa do trabalho de alguém, no prédio onde a gente mora, no mercado, isso não incomoda muito. Porque essas pessoas não fazem parte de nós. Agora, quando as palavras saem dos pais, quando as palavras saem dos pastores, quando as palavras saem de professores, de líderes, das pessoas que têm autoridade, que são admiradas, são as pessoas que se espera sempre o melhor, não o pior. Seu burro, seu lerdo, sua anta, você não serve para nada, eu não sei porque você nasceu, eu não sei onde estava na cabeça de ficar grávida, de ter filho. Isso é uma psicologia de morte. Amém, gente? Não é que isso vai ganhar força no mundo espiritual e tal. Não, cara, isso mexe com o emocional, isso mexe, porque são pessoas de quem não se espera o pior, só se espera o melhor. Pastor Ronildo esteve em nossa casa, nos visitando lá, e ele ficou das 11 até quase 2 e pouco da tarde lá comigo, e a cada meia hora tocava o telefone, de problemas com pastores no Brasil inteiro. E aí ele falava por alguns minutos, assim, conversava, e problemas, e problemas, e problemas. Gente, ele comentava comigo que tem filhos de pastores que não olham na cara dos seus pais, pastores. Tem filhos e filhas que o pai e a mãe são pastor e pastora. Os filhos saíram da igreja, não entram em porta de igreja e disseram para o pastor Ronildo: a igreja que a minha mãe está, eu não passo nem na porta. Com certeza isso tem muito a ver com aquilo que ouviram desde criança dentro de casa. Eu fiquei internado 6 dias, e teve um único dia que ficou um rapaz na cama ao lado. Ele falou que tinha ele foi casado com uma moça cuja irmã e o cunhado eram pastores de uma igreja. Ele disse: olha, eles eram bons, hein? Eles eram bons, que a igreja tal cresceu, e eles, mas eu vi uma coisa tão estranha, que a minha esposa também era evangélica, eles também eram evangélicos, mas dentro de casa, eles se ofendiam tanto, por coisas tão banais, mas na igreja era tão bonito, sabe? Eu ficava encantado com as coisas que eles faziam. Às vezes eles diziam coisas para as pessoas que Deus estava mandando dizer, e as coisas eram verdade, ele dizendo para mim na cama. Mas dentro de casa eu falava assim: por que eles são assim? Se eles falam de amor, se eles falam de união, de unidade, por que eles são assim?
Aí ele disse que o casal se separou, casal de pastores. A cunhada dele, que era pastora e fazia até chover, e Deus estava mandando dizer as coisas, falou, ó, hoje em dia ela está nas choperias por aí, nas músicas ao vivo, está nem aí mais com nada. E ele foi lá para o Nordeste, lá é pastor dessas igrejas aí que tem aí, que passa na televisão aí, que fica tirando dinheiro das pessoas. Ele foi para esse lugar aí. E você? Ah, minha esposa não quis mais saber de igreja, a gente acabou também não dando certo, separamos. Então, com as palavras certas, eu fecho as portas para o diabo, porque o diabo não sai dando gritos. Ele sai quando a gente vive os princípios de Deus. Engana-se quem pensa que você vai ficar, sai, sai, sai. Ele vai falar, não saio. Você é pior que eu. Ele é perigoso, você me possuiu, o diabo ainda fala aí para alguns. É perigoso você entrar em mim, de tão ruim que você é. Com as palavras erradas, eu causo danos psicológicos seríssimos, e eu construo uma coisa torta. A gente cria monstro. Mas com as palavras certas, a gente constrói uma estrutura de saúde emocional, psicológica para os nossos filhos. O Salmo 91 diz assim, praga alguma chegará à sua tenda. Então, gente, podem rogar a praga que quiserem contra nós, porque não vai ter problema. Pode matar o elefante na encruzilhada com farofa, não vai ter problema, gente. Nós somos cobertos pelo sangue de Jesus. Nenhuma praga vai chegar. Ah, mas o fulano, o macumbeiro da esquina, a mulher da escola da minha filha. Não esquenta a cabeça com isso aí. O problema é quando a praga é interna dentro de casa. O problema é quando se roga a praga um ao outro dentro de casa. Marido para esposa, de pai para filho, de mãe para filho, de mulher para marido, pelo amor de Deus. Provérbios 10:11 diz que a boca do justo é um manancial de vida, assim seja a nossa boca. Em último lugar, os filhos esperam e precisam que os pais declarem o seu amor por eles. Eu disse a vocês, meu pai foi aquele homem rude, foi um grande pai. Hoje ele não sabe quem eu sou mais por causa do Alzheimer, mas eu não esqueço quem ele foi e quem ele é. Um grande pai. Mas eu não lembro do meu pai dizendo, Jair, vem aqui um pouquinho. Olha nos meus olhos. Eu te amo, viu? Impensável isso. Eu não lembro do meu pai, quando eu garoto, assim, 7, 8 anos, 10 anos, dele me abraçando pelo pescoço e me dando um beijo na marra. Eu não lembro dessa cena. Mas nós podemos fazer isso aos nossos filhos. O Senhor Jesus Cristo, olha que grande exemplo. Ele saiu das águas batismais, ele vai ser levado ao deserto para ser tentado por 40 dias, depois ele vai ser afrontado, ofendido, vai sofrer e vai à cruz, mas antes dele iniciar o ministério, ele escuta uma frase vinda dos céus do Pai: este é o filho que eu amo, o meu filho amado. Jesus, como homem, se autoafirmou ainda cada vez mais, porque ele era homem, também Deus, mas em forma humana, e ouviu do Pai: eu te amo. Os nossos filhos precisam ouvir e ter a certeza que nós os amamos. Vai ter muita bobagem que ele vai evitar de fazer em cima da hora, e vai dizer não vou fazer, porque ele vai se lembrar: meu pai me ama, minha mãe me ama, não vou fazer isso com eles. Amém, gente? Então assim, a declaração de amor tem um poder. Augusto Cury diz: uma declaração de amor pode desencadear um processo de cura, de bênção, de libertação, de psicologia de vida. Eu deixo a Gabi na escola todos os dias, e quando ela desce do carro eu falo: não esquece, hein? Ela diz: que você me ama, pai. A Isabela, quando sai pela manhã, ela vem dar um beijo. Quando vão dormir: pai te ama. Ela diz: também, pai. E afirmando. Aí eu estou bravo com elas com alguma coisa: o pai te ama. Que tem gente, quando está bravo, né, deixa de amar, né? Quando os filhos não correspondem à expectativa, a gente fica: não, o pai está bravo, mas ele te ama. Te amo.
tempos atrás minha filha pisou na bola feia, maior, não vou contar aqui para ela não ficar com vergonha, né? Mas ela deu uma pisada meia grotesca aí uns tempos atrás e tal. E eu falei, filha, estou muito bravo com você, meu. Estou chateado com você. Aí ela se desculpou, contou as razões dela, tá, você contou tudo, mas o pai está chateado com você. Ó, mais uma coisa, eu te amo, mesmo assim. Estou bravo com você, mas eu te amo. Amém, gente? Então essa é a mensagem que eu tinha para nós como pais. Você, paizão, você, mamãe, também. São algumas coisas que a gente tem vivido e são conselhos bons que a gente podia levar para diante. Amém? Deus abençoe sua vida.